Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 47 dias do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 6 de junho de 2019, quinta-feira. O tema de hoje é Procuro um Homem. O tema está em Ezequiel, capítulo 22, no versículo 30, e vamos ler. Eu busquei entre eles um homem que se levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Nós estamos no finalzinho, reta final, e o Senhor está, nesse dia de hoje, o tema que eu quero falar é que o Senhor está procurando um homem. Os olhos do Senhor sempre esteve atento a homens com que ele podia contar, né? Que tipo de homem ele está procurando? Ele está procurando homens e mulheres que ele possa contar com essas pessoas, homens e mulheres que vivem uma vida de adoração, homens e mulheres que queiram ver a verdade, que queiram viver a verdade, homens e mulheres que têm interesse nele, na vida dele, nos planos dele. Nós, irmãs, somos muito mais. Você é muito mais que um esperador de promessa. Você é muito mais que um recipiente de bênção. Você é filho e você é amigo de Deus. Deus, ele também é muito mais do que um cumpridor de promessa. Ele é muito mais do que um distribuidor de bênção. Então, nesta manhã, depois de tudo que nós vivemos, né, de todas as palavras profundas que nos confronta, e eu tenho percebido que o meu ministério, irmãs, é um ministério de manutenção. E que nós venhamos a viver o ministério da manutenção. Eu lembro quando eu era nova, né, no final da minha adolescência, quando eu vivi algumas coisas com o Senhor, grandes coisas. Eu participei de alguns cultos tremendo. Eu amava, né, quando eu ia para cultos, congressos, conferências, aqueles cultos maravilhosos, dias que a gente estava ali recebendo aquelas porções maravilhosas. Mas quando chegava na segunda-feira, eu sempre tive uma preocupação. Senhor, eu queria viver isso constantemente. Queria viver isso só nos dias de festa, de festividades, né, da igreja ou de eventos de mulheres. Eu não quero viver de evento em evento. Eu queria isso constante. E desde de nova ali, aquilo queimava no meu coração de como eu mantenho essa unção que eu recebi no domingo. Porque a grande verdade é, você vai num culto abençoado no domingo, na quarta-feira você já esqueceu tudo. Na quarta-feira já precisa ir de novo porque já esqueceu, né? Aquela unção já se apagou, aquela palavra que queimou no seu coração, que te incendiou e que você levantou na segunda pensando, hoje eu vou, agora eu vou porque a palavra foi maravilhosa. Na quarta a gente já esqueceu tudo. E, e eu lembro que eu conversei com uma cantora uma vez, né, ela esteve na minha igreja quando eu era novinha, ela estava começando ainda, e eu perguntei, ela ficou vários dias ali na nossa igreja, não era ela a principal, né? Ela estava acompanhando, ela tocava o teclado juntamente com o cantor, e tinha o pregador americano e tudo. E eu perguntei para ela, na hora que ela saiu, eu falei, Senhor, eu vou perguntar, o que que esse povo faz? Como é que eles conseguem? Porque vocês têm a impressão de que quem traz a palavra para a gente numa forma impactante, vocês têm a impressão que eles caminham naquela unção todos os dias? Eu tenho essa impressão. E muitos realmente vivem aquilo, né? Por isso que eles fazem sempre, são tão usados sempre. E eu desejava isso, eu desejava, não quero que eles vão embora e se vai. Eu quero viver isso que eles vivem. E aí eu perguntei para ela um dia, né? Na hora que ela estava saindo lá com o violãozinho, com o teclado dela, eu disse para ela: Nossa, é tão lindo o ministério de vocês. Como que vocês fazem para se manter dessa forma? E ela deu uma resposta assim, acho que para ela, ela achou que eu estava entendendo, né? Mas para mim na época ficou meio vago. Ela falou assim: é a unção, querida, é a unção. É, é só, é a adoração, é a adoração. E eu, aham, mas eu tinha 18 anos, estava ainda engatinhando em algumas coisas, mas eu nunca me esqueci dessa resposta. E hoje eu entendo isso.
Hoje eu entendo que é o Ministério da Manutenção que vai nos ajudar a reter essa unção que a gente recebe. Sabe aquele dia que você recebe aquela fé, aquele ânimo, aquela palavra de vida e você fala, agora vai, agora eu vou mudar de vida. É a unção de Deus que veio sobre nós, né? E essa unção precisa ser retida. E é o caminho para essa unção ser derramada é a adoração. Então ela falou singelamente, adoração, querida, adoração, é a unção de Deus. E eu pensei, ai que vago, eu queria algo, queria uma cartela, né? Mas foi excelente porque isso começou a me fazer buscar mais aonde está a fonte de manter essa unção, de manter essa vida com Deus. E eu nunca me conformei em ir num evento e aquilo passar. Eu falava, Senhor, não, tem que ter mais, tem que haver mais. Eu não posso perder isso numa quarta-feira. Eu não posso viver de eventos em eventos. Então, se vocês perceberem, nos 52 dias que nós estamos vivendo, vamos chegar nos 52, vocês percebem que sempre buscando a manutenção, sempre buscando avaliar certas áreas, né? Faxinar certas áreas da nossa vida, observar o que está acontecendo, porque senão a gente vive só de alegrias momentâneas, só de momentos momentâneos ali com o Senhor, e não é isso que Deus quer. Deus quer uma vida constante, né? Então Deus é muito mais do que um cumpridor de promessa. E você é muito mais do que um ser que espera a promessa. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, que ele esperou ali a promessa de Isaac, esperou tantos anos, né? Mais de 20 anos, esperando o nascimento de Isaac, ele já tinha 100 anos, ele é muito mais do que o cumprimento de uma promessa só. Ele viveu outros anos com o Senhor. Ele caminhou na terra, ele fez várias coisas. A promessa é importante, importantíssima. A promessa fecha, né, o porquê viemos. A promessa revela quem nós somos, o que Deus tem conosco. Mas nós somos muito mais que isso, irmãs. Nós somos muito mais que isso. E nós temos que crescer espiritualmente, nós temos que romper espiritualmente. Não dá para viver de esperar promessa e promessa e promessa. E enquanto isso, as outras áreas estão toda bagunçada, né? Às vezes tem uma mulher que está esperando um filho, como Sara, e não estou dizendo que Sara era assim, estou dizendo que às vezes nós mulheres, né? Nós que estamos aqui nesse momento, às vezes estamos esperando um filho, querendo um filho, que é um filho a qualquer custo. E é uma promessa de Deus. Nós estamos esperando, nós estamos crendo, nós estamos orando, mas as outras áreas está tudo bagunçado. E eu não tenho ânimo nem para olhar porque eu tenho uma promessa, né? Enquanto isso, a vida financeira está indo por água abaixo. Às vezes o próprio relacionamento com o marido não está bom. E a vida de dona de casa também não está boa. E tudo não está bem. Mas eu só acordo e durmo sonhando com a promessa. Então, assim, Deus quer nos levar a coisa mais profunda. Deus quer nos levar, nos preparar para receber essa promessa, sabe? Esse filho chegar e ter um pai e uma mãe que vai realmente instruir ele na promessa. E assim foi com Abraão. E eu gosto da vida de Isaac. Isaac é um outro homem dos que eu gosto, né? Já falei que eu gosto de José, eu gosto de Daniel e eu gosto de Isaac. Você não vê nada errado na vida de Isaac, você não vê bagunça na vida de Isaac, né? Isaac até, ele quebra ali o costume de... Ele não tinha o costume, na verdade, né? De ter outras mulheres. Você não vê, não fala se que Isaac teve outras mulheres. Fala que Isaac só teve Rebeca, né? O próprio pai dele teve filho com outra mulher, mas ele não. Então, assim, há muito mais, irmãs. E nós temos que ter esse coração. E hoje Deus está falando conosco que eu estou procurando um homem. Eu estou procurando um homem. Vamos ler Provérbios 15,
3 fala assim: os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Então, todos os dias o Senhor está nos olhando. Todos os dias o Senhor está procurando na terra um homem com quem ele possa contar. Será que ele pode contar conosco? Será que nós podemos levantar nossas mãos, como fez Isaías, que disse: eis-me aqui, envia-me a mim? Isaías capítulo 6, versículo 8 e 10 fala assim: é o momento que Isaías teve um encontro com o Senhor, né? E então fala assim que o anjo tocou com brasa viva na boca dele e disse: eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e expiando o teu pecado. Depois disso, eu ouvi uma voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Deus procura homens como os profetas, né, que gastaram a sua vida em ouvir a Deus, em saber o que Deus realmente pensa, em saber realmente o que Deus quer. E esses devocionais, irmãs, quando eu faço, é com esse intuito de despertar o seu espírito a viver uma vida de unção, a viver uma vida de adoração todos os dias e com leveza, com leveza. Não é aquela coisa, então quando a gente vive assim, né, a gente está cheio de retaliação e vai ser muito difícil. Pelo contrário, pelo contrário. E nós vamos ler aqui, quer ver, ó, que fala aqui em 2 Crônica 16, 9. Afinal, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste loucamente, por isso, desde agora, terá que enfrentar muitas batalhas. Ao longo da minha vida, eu fui aprendendo isso. Que quanto mais você está com o Senhor, vai ter luta sim, irmãs, mas eu estou dizendo vida batalhosa, de noite, lamúria, ataques. Aqui está dizendo que o Senhor, os olhos dele está contemplando toda a terra, ele quer se revelar poderoso para aqueles cujo coração está nele. Mas como a gente age loucamente, insensato, aí a gente vai ter muitas batalhas. É isso que está falando aqui, né? Porque é diferente essas batalhas. Tem batalhas que você vive com o Senhor para que ele mostre a vitória, para que o nome dele seja engrandecido na sua vida. Mas tem uma vida de batalha e uma vida de lutas que é fruto da nossa insensatez, da nossa loucura de não estar plenamente nos caminhos do Senhor. Então o Senhor procura homens como Noé, né? Que andou ali com Deus, ouviu a voz de Deus, Enoque andou com Deus, Abraão, o pai da fé, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, vários outros profetas menores. Deus procura mulheres como Esther, que se colocou na brecha, que se dedicou, que entende o propósito, que entende a aliança, que entende que há muito mais. Há muito mais. Ele procura amigos, né? Abraão foi chamado de amigo de Deus. Deus procura mulheres como Débora, que se levantou quando viu que havia uma necessidade. Não era nem o posto dela, né? Ela foi a primeira juíza, a única mulher juíza. Era posto de homens, mas não tinha um que se levantasse. Então ela disse: então eu me levantei por mãe de Israel nesse tempo. Deus procura adoradores que adoram ele em espírito e em verdade, que tenha uma vida de adoração. Não é que dá um dia de adoração, uma noite de adoração na igreja ou no momento que você está com Deus, mas uma vida de adoração. Uma vida de adoração é quando, irmãs, nós todos os dias queremos caminhar com o Senhor. Vamos ler aqui também Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Percorrei, pois, as ruas de Jerusalém, observai, constatai, procurai nas praças se você encontra uma pessoa que vive em plena honestidade, que pratica a justiça e busca a verdade.
Se você achar alguém assim, eu vou perdoar essa cidade. Então Deus está procurando, mas ele não está encontrando. Ele não está encontrando. E sabe uma coisa, irmãs, que o Senhor tem colocado no meu coração? Que o inimigo ele tem nos enganado muito, porque sempre que a gente ouve essas palavras que nos confronta, que nos chama a ser melhores, aí a gente às vezes vacila, né? Claro, porque a gente é humano, mas a gente tem que também tomar posse do que o Senhor quer. Ele está dizendo aqui procurar nas praças. Se ele está procurando é porque deve existir, né? Assim, não, ele não está encontrando, mas ele não está procurando uma coisa impossível, né? É a gente que não está caminhando para ser aquilo que ele quer que seja. E aí o inimigo vem, mas você é pecador, é assim mesmo, né? Você vai lá, resvala, é sua natureza. A natureza do homem é pecadora mesmo. E você é pecador. E aí a gente quer se conformar com isso, né? E somos pecadores, mas se existe um Deus que morreu por nós, que veio, né, enviou Jesus, morreu por nós, nos deu a vida eterna, né? Tem o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, tem a palavra dele que nos ensina. Vamos nos levantar e dizer: eu quero ser este homem, Senhor. O Senhor está dizendo aqui que procura um homem honesto, que pratica a justiça e busca a verdade. Nós podemos ser sim esse homem, irmãs, mesmo estando num corpo tendencioso ao pecado. Nós podemos ser. Existe e já existiu muitos. E o Senhor está procurando hoje. Hoje o tema de hoje é: eu procuro um homem. Então, declare para o Senhor que você quer viver coisas novas com o Senhor. No capítulo 59 de Isaías, fala assim, capítulo 59, 16. E vi que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Essa palavra fala que ele procurou de novo um homem que buscasse, que fosse um intercessor, e ele mesmo proveu para ele a salvação. Isso fala de Jesus, né? Ele viu que não achava, ele falou: deixa eu mandar um. Claro que ele achou alguns, né, ao longo da história, mas quando viu que não ia ter jeito mesmo, ele proveu o perfeito, que é o nosso amado Jesus Cristo. E o intercessor, irmãs, quando fala ele procura o intercessor é muito mais do que a gente orar pelos outros, muito mais. Nós focamos na parte da intercessão somente de orar pelo outro, mas uma das partes mais importantes para mim na intercessão é ouvir o que Deus quer que a gente ore. É ouvir o que Deus está falando a respeito daquela situação. É ouvir o que Deus está falando a respeito daquela pessoa. É enxergar as coisas como elas são, aos olhos de Deus, não aos nossos olhos. Porque talvez aos nossos olhos a gente olhe uma pessoa e acha que ela está completamente perdida e que não tem solução. Mas se a gente olhar com os olhos de Deus, nós podemos ver um grande homem, uma mulher de Deus que aquela pessoa pode se tornar. Às vezes, nos nossos olhos, a gente vê um grande homem, uma mulher de Deus, mas às vezes aquela pessoa está em pecado e a gente não está sabendo. Mas se a gente fosse um intercessor da maneira que Deus quer, Deus ia abrir os nossos olhos e ver que a coisa não é tão ouro quanto parece. Então, assim, essa palavra de hoje é para nos despertar. Deus está buscando um homem, uma mulher, que se coloque na brecha, mas não vá para essa brecha pensando no outro, porque nós, às vezes, irmãs, nós não compreendemos a profundidade do versículo, né? Às vezes a gente foi ensinado de uma maneira e a gente não cava aquele poço para buscar as pepitas de ouro, a gente fica só na superfície. E eu não encontrei ninguém, ele maravilhou que não houvesse um intercessor. E aí a gente cria na cabeça da gente que o intercessor é só quem ora para o outro. Eu oro para a irmã que está enferma na igreja, eu sou um intercessor. Eu oro, né, para aquele que não converteu. Não é só isso. A parte importantíssima do intercessor é o seu relacionamento com Deus, é a sua intimidade com Deus. O orar vai ser consequência disso. Porque Deus vai te mostrar as coisas e aí, consequentemente, você vai orar. E assim foram com os profetas, né? Ele está procurando um homem como Ezequiel. Ezequiel, você vê, eu falei um pouquinho de Ezequiel, o tempo todo, Deus me levou. Eu fui,
né? Eu fui até ali, eu fui até aqui. Então Deus está procurando um homem como Ezequiel, que seja maleável, que Deus pode conduzir para lá, conduzir para cá. Deus está procurando um homem como Jeremias, que chorava o pecado do povo, chorava quando via tamanha destruição. Sabe, teve uma época em Israel que estava tudo terrível e alguns profetas profetizavam paz. Profetizava que viria um tempo de paz, né? Ou que não viria destruição. E os profetas verdadeiros, Deus mostrando, não, isso é engano, vai vir sim, vai vir algumas coisas difíceis. Então a gente tem que ser o profeta verdadeiro. A gente tem que estar amigo de, se a gente for amigo de Deus, se a gente for esse homem que Deus está procurando, nós vamos conseguir ver as verdades que Deus quer nos mostrar. No Salmo 106, 101, versículo 6, fala assim: Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo e anda num caminho reto. Esse é que me serve, esse me servirá. Então, é aquilo que eu falei, ele está procurando fiéis na terra, que se assente com ele, que ande com ele todos os dias, né? Então, que nós venhamos ser esse homem, essa mulher de Deus, que todos esses devocionais que vocês ouviram, ou toda palavra que vocês ouvirem, não deixe o fogo acabar no outro dia, ou daqui 2, 3 dias. Mantenha o fogo aceso, mantenha o seu fogo aceso. Não fique esperando, irmãs, virem homens de Deus que vai acender o seu fogo sempre. Vai acontecer isso? Vai, e é maravilhoso. É maravilhoso ser tocado por um homem e uma mulher de Deus. Eu vivi isso muito, vivo até hoje. Guardo no meu coração aqueles que marcaram a minha vida, aqueles que dividiram a unção deles com a gente, mas a gente tem que ter o ministério da manutenção. A gente tem que ter a nossa própria unção. A gente tem que ter a nossa própria intimidade com Deus. E hoje ele procura um homem fiel que se assente comigo e anda num caminho reto. Esse me servirá. Se você começar a sentar com o Senhor todos os dias, tendo seu tempo com o Senhor todos os dias, colocando a sua vida no Senhor todos os dias, como nós falamos ontem nas finanças, traga Deus para o supermercado, traga Deus na sua cozinha, traga Deus no seu guarda-roupa, você está assentando com Ele. E aí você vai estar andando num caminho reto. E a Bíblia diz que esse vai me servir. Então essa é a palavra de hoje. Né? A Bíblia fala que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmo. Será se nós vamos gastar a nossa vida inteira, 24 horas do nosso dia, e não tivemos tempo de meditar na palavra, não tivemos tempo de falar com o Senhor, não tivemos tempo de ouvir um áudio, não tivemos tempo para nada? E aí a gente quer, eu estou esperando a promessa, né? Deus me fez promessas e a vida se vai, né? E quando chega a promessa, muitas vezes, quantas vezes eu vi pessoas reclamarem das suas promessas? A promessa era um casamento e aquele casamento não prestou, não deu certo. A promessa era um filho e aquele filho não foi bem cuidado e aquele filho agora tirou minha vida, roubou meu tempo, não era o que eu, né? Não virou aquilo que a pessoa pensava. Então, assim, porque nós não estamos vivendo muito mais com o Senhor. Essa palavra foi bem forte no meu coração hoje de manhã. Você é muito mais que um esperador de promessa. Você é muito mais que um recipiente de bênção. Deus procura esse homem para caminhar com ele na terra e para revelar a glória dele. E a glória dele, irmãs, não se revela só em promessas. Revela no seu caráter. Revela quando você é uma resposta de oração na vida de alguém. Quando você honra suas alianças, seus compromissos, né? Quando você é fiel. Vou ler de novo porque o Salmo 106 fecha esse devocional. Os meus olhos estão procurando os fiéis da terra, estão sobre os fiéis da terra. Estão procurando, não, que está sobre. Para que se assente comigo. Anda no caminho reto. Esse me servirá. Esse servirá em duas conexão aqui, né? Duas
significado. Esse vai servir o Senhor e esse me serve. Isso tá ótimo, é isso que eu quero. Um homem fiel que se assenta comigo. Comece a ter o hábito de assentar com o Senhor, irmãs. Crie o hábito de assentar com o Senhor todos os dias, nem que seja 5 minutos. Se não pode sentar, então caminha, faça a caminhada de oração. Caminhe com Deus. Enoque andou com Deus. E Deus procura homens que ainda andem com Ele, todos os dias. Sabe? Não vamos viver essa vida rasa de que quando não conseguimos fazer algo, a gente acalenta a nós mesmos. Ah, o ser humano é pecador, né? Isso é normal. Você foi lá, se esbaldou na lama, é o pecado. O ser humano é pecador. Irmãs, vamos focar nos fiéis da terra? Vamos ser um fiel da terra? Nós vamos errar sim, né? Vamos resvalar nossos pés, mas dá para andar com uma vida mais vigilante? Dá para andar. Basta andar com Deus todos os dias. Que Ele vai estar segurando a nossa mão, né? Ele vai estar segurando como segurou a mão de Pedro, que quando começou a afundar pela falta de fé dele, porque se ele tivesse ainda focado nos olhos em Jesus e continuado, ele não teria afundado, mas o Senhor vai estar ali para nos socorrer, se nós andamos com Deus. Agora, se nós não estamos andando com Deus, uma resvalada pode tirar a vida da gente da presença do Senhor. E aí nós vamos acabar vivendo essa palavra terrível que está dizendo aqui, que por causa da insensatez, a gente vai viver muitas batalhas. Então, tá chegando ao final e eu fico com essa sensação de, Senhor, eu espero que todas tenham recebido grandes coisas no espírito delas. Receba, assim, que dá para viver com o Senhor com leveza. Não é um fardo servir ao Senhor. Não é um fardo ler a palavra. Não é um fardo adorar Ele. Não é um fardo ouvir um áudio, né? Eu estou ouvindo uns áudios que eu recebi. Comecei ontem. É de um livro interessante e, nossa, tantas coisas maravilhosas que eu nunca tinha ouvido daquela maneira. São 14 áudios. Eu ouvi em poucas horas, né? Do tempo que eu voltava da igreja, cheguei em casa, arrumei a cozinha, eu já ouvi, eu acho que 7 áudios em pouco tempo do dia. E recebi muito. Então, assim, mantém firme a manutenção da sua casa espiritual. Mantém firme. Não baixa a guarda, não. Sabe? Se você estourou, resvalou o pé, né? Ficou nervoso, saiu da graça. Que essas coisas, irmãs, não sirva para a gente se acomodar. Eu não tenho jeito mesmo, eu sou inútil. Não, mas que sirva para dizer assim, eu tenho que melhorar. Olha como é que tá meu temperamento, que eu ainda não consegui melhorar isso, né? Quando a gente deixa a preguiça dominar, que isso sirva de motivação, muda a chave da sua vida, muda que as coisas erradas que a gente faz sirva de motivação. Eu preciso melhorar. Como eu falei ontem na área das finanças, que é tão séria, né? Quando a gente olhar para a vida da gente e ver que a gente não está indo bem financeiro, que a gente não esmoreça, não. Mas que a gente pensa, eu preciso melhorar. Com o Senhor nós temos toda a ferramenta para melhorar, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar hoje. Tenham um bom dia, com a graça de Deus, e que o Senhor continue completando a obra de mistério na nossa vida. Fiquem com Deus.